Já estamos de volta com o programa Mulher.com e como eu prometi para vocês, hoje a gente tem a Sara de Aguiar, que é especialista em UTI pediátrica e também neonatal. Hoje a Sara vai falar um pouquinho com a gente sobre virose. Tudo bem, Sara? Muito prazer, boa tarde. Prazer é tudo meu. Imagina, seja bem-vinda. Obrigada. Ó, virose é uma coisa que a gente ouve muito hoje, né? Eu, por exemplo, que tenho uma filha agora, a Lívia começou a ficar doentinha, vai no pediatra, a primeira coisa que é suspeito, né? Não se sabe ainda, virose, deve ser uma virose. Isso é muito comum mesmo, né, Sara? Muito comum. E às vezes os pais até reclamam, eu ouço muito assim, mas virose de novo? Afinal, o que é virose? Como é que a gente pode, assim, distinguir uma virose de uma gripe, de um resfriado? O que é virose? Né? Então, assim, vamos lá. A gente tem uma série de micro-organismos, na verdade, presentes no meio ambiente, tá? Os causadores aí de infecção são vírus, bactérias, fungos ou parasitas, né? O que é uma virose? Uma virose é uma doença causada especificamente por vírus, certo? Os vírus, eles, dentre esses micro-organismos, né, eles são os mais simples, né, e realmente os mais comumente causadores de infecções agudas. Né? Então, muitas vezes as mães, os pais, né, ficam preocupados. Eu fui no médico e ele falou que é virose. Tudo é virose. Tudo é virose, a gente ouve muito tudo é virose, isso. Tudo é virose. Acontece que muitas vezes, realmente, trata-se de uma virose. Criança, né, especificamente, tem muitas viroses que acometem o sistema digestório, né? Então, com diarreias, certo? Muitas viroses que acometem o sistema respiratório e que causam, por exemplo, a gente olha a gargantinha da criança está inflamada. Pode estar inflamada. Pode estar inflamada e a gente olha e fala assim, não, mas será que a criança está com aquele mal-estar, né, geral, abatidinha, caidinha? Será que é bactéria? Não, eu vou no médico, eu quero que ele prescreva um antibiótico para mim, né? Não é bem assim, Não é né? bem assim. Não é bem assim. Entendi. E esse raciocínio é, inclusive, muito perigoso, né? Às vezes, os profissionais, muitas vezes, por própria pressão ali, né, dos pais, e se não souber nortear muito bem, investigar muito bem, estar atento ali ao sinal clínico que a criança está apresentando naquele momento, ele acaba prescrevendo um antibiótico, que é um medicamento para bactéria, né, para uma infecção viral que a criança está e que vai ficar ali os dias que tem que ficar e vai embora. Né? E quantos dias mais ou menos dura uma virose, Sara? Porque a gripe a gente sabe que se estende um pouquinho mais. Aliás, assim, uma virose pode até se tornar uma gripe ou não? Começar por uma virose e as coisas forem se agravando e até chegar num estado assim de gripe mesmo? Então, uma gripe, na verdade, né? A gripe, ela é causada, ela é uma virose. A gripe, ela é uma virose causada pelo vírus influenza. Entendi. Vem um pouquinho mais perto aqui. Isso, assim, para a gente ter mais visão de você. Pode falar. Vamos lá. Então, a gripe é do vírus influenza. Do vírus influenza, certo? Que é um vírus. Que é um vírus. Tá? E aí, dentre os vírus influenza, eu tenho vários tipos. Eu tenho H1N1. H1N1 é um tipo de vírus influenza, certo? Dentre outros tipos. E aí, é uma infecção, né, viral séria, que tem prevenção. A prevenção se faz como? Com vacina, né? Existe. Que a gente ouve muito, inclusive, aí hoje, né? Vacine-se contra a gripe tipo tal, né? Tipo influenza, tipo A, tipo B, tem vários tipos de gripe. Então tem a vacina aí, gente, para prevenir, né? A gente tem que tomar um cuidado. Hoje em dia a gente tem, para prevenção, né, das viroses, a gente, da maioria, né, das viroses, a gente tem vacinas para prevenção. Sim. Né? Então, aí tem um leque muito grande. Você me perguntou de dias, né? Quantos dias leva, assim, para acabarem os sintomas, né, de uma virose? Depende da virose. Vamos pensar, por exemplo, numa cachumba.
tá? Uma cachumba é uma virose comum na infância. Cachumba, tá? hein, gente? Cachumba. Nós estamos falando de cachumba. Fala Cachumba. virose, mas virose e cachumba? Cachumba é uma doença que vem de um vírus. Do vírus que acomete principalmente crianças, né, e adolescentes. Que também existe vacina. Também existe vacina que se toma com 1 aninho de idade. Tá. A cachumba, por exemplo, né, eu tive contato com você, como é que eu pego? Você tá com a cachumba. Tá? Mas o vírus, ele tá quietinho, ele tá no período que a gente fala de incubação. Você tá com o vírus, mas você nem sabe, você não tem nenhum sintoma ainda. Isso que é período de incubação. Você já tem o vírus, mas ele tá quietinho. Ó, que perigo. Você não sabe que você tem nada, só que você já tá transmitindo. Tá. Então, eu tô aqui conversando com você. Sou uma pessoa que não me imunizei, não tomei a vacina, né? Tá. E acontece que você pode transmitir para mim, né? Vamos supor que você tenha espirrado na mão, certo? Que é comum, a gente sempre põe a mão na frente, O né? que é do- errado, É pessoal, errado. Mas fazemos o pessoal. quê? Tem que ter um lencinho, Precisamos, aqui ó, é assim que Olha se que dica espirra, importante da Sara, né? gente. Quer que eu olhe para alguma câmera para mostrar Pra melhor? mostrar. Aqui, Pra ó, cá. câmera 1. Então, olha, esse para prevenção, né, de transmissão de viroses que são transmitidas por gotículas, por saliva, né? Esse é um cuidado extremamente importante. Quando eu vou espirrar ou quando eu vou tossir, não é assim. Porque assim eu vou contaminar minha mão e vou colocar a mão em vários objetos, não é? Até mesmo que você vá para o banheiro, né? Para fazer a higiene, você pôs a mão ali na torneira, para Colocou abrir a a mão. torneira, pronto, tá infectado E também aí a vou torneira. eu lá na sua torneira e pronto. Passou o né? vírus. Peguei a sua cachumba. Então, pessoal, Então tem que usar o braço. Espirrou isso, no vou braço. espirrar, vou espirrar aqui, ó, tá? Porque eu não encosto essa região em praticamente nada. Então, assim, né, sempre, espirrei, foi aqui, sempre lembrar de lavar as mãos e lavar o antebraço. Legal. E Sara, agora a gente tem alguns mitos e verdades Vamos sobre lá. a virose. Vamos ver qual é o primeiro e se é mito ou se é verdade. O leite materno ajuda a tratar a diarreia do bebê? Ajuda. Verdade, Ajuda, então. ajuda. Então, para a mamãe que ainda está amamentando, que continue amamentando pelo tempo que for possível, porque vai ajudar num caso de virose, por exemplo. Isso. O bebezinho, por exemplo, ele está com uma virose, né, no sistema digestório, certo? Tá. Então, está com uma gastroenterite, que a gente fala, certo? Esse bebezinho está com diarreia. Isso sinaliza, né, que pela presença ali do vírus no intestino do bebê, o intestino dele fica inflamado, passa por uma série de processos, né, de modificações pela ação do vírus. E o leite materno, ele tem agentes importantíssimos que são anti-inflamatórios naturais. Certo? Legal, Tá? certo. São anti-inflamatórios próprios do leite materno, fora o fator da hidratação. Então, bebezinho tá com diarreia, a mamãe tá amamentando, manda ver no leite materno, porque ele Livre ajuda a tratar demanda. a diarreia. Vai Livre ajudar. demanda. Ajuda. Tá, e por acaso, toda criança que tem virose, por exemplo essa, deu diarreia, ela vai ter o vômito também? São dois sintomas que caminham juntos ou não necessariamente? Não necessariamente. Porque às vezes a gente também vai ali no pediatra, ai, meu bebê tá com diarreia, então fica atento porque pode vir o vômito. Ou vice-versa, né? O bebê tá vomitando, então presta atenção nas fezes porque pode ser que venha diarreia. Não necessariamente. Não necessariamente. É que Tá. como, na verdade, a gente fala sistema digestório, né? Quando eu falo esse nome, sistema digestório, o que é isso, né? Vai desde a boca, esôfago, estômago, intestino, ânus, tá? Isso é sistema digestório. Então,
como o vírus ele está presente, né, em alguma região desse sistema, pode ser, por exemplo, que eu tenha alguma irritação gástrica que cause vômito? Pode, mas as duas coisas não andam juntas necessariamente. Entendi. Podem vir separadas. Tá bom. Sara, a gente tem agora uma segunda perguntinha ou afirmação, né, sobre mitos e verdades. Agora antibióticos são remédios que tratam as viroses e também doenças causadas por bactérias? A gente até já começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Antibióticos tratam viroses e também doenças causadas por bactérias? Tratam doenças causadas por bactérias, tá? Aí, o que acontece, além do que eu já citei, né, um fator importantíssimo que toda a população tem que estar ciente é que quando eu uso um antibiótico, por exemplo, seu bebezinho chegou para mim com um quadro de virose, eu não soube interpretar ali direito, tá? Acabei prescrevendo um antibiótico. Porque não é tão fácil de dar esse diagnóstico, é? Existem exames simples, na verdade, que se podem, além da clínica, tá? Quando a criança, por exemplo, está com diarreia, eu posso fazer uma cultura das fezes dessa criança, um exame de fezes. Quando identificaria um vírus? Identificaria, tá? A criança está com a gargantinha inflamada, né? Eu posso fazer, tem um exame no qual eu passo um cotonetezinho na amígdala e faço uma cultura, um cotonetezinho no nariz para fazer uma cultura. Para H1N1, né? Legal. Para gripe H1N1 é um teste rápido que se faz. Legal. Certo? Tá certo. Então, não assim, antibiótico serve para bactéria. E quando a gente usa antibiótico indiscriminadamente para tudo, sem necessidade, aí é que surgem as superbactérias, que aí quando a gente precisa desse antibiótico, já não faz mais efeito. Faz mais efeito. Entendi. Sara, a gente vai fazer uma pausa rápida, nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para dar continuidade nessa entrevista que está demais, que é muito do meu interesse. Virose, esse é o tema de hoje. Até já já.